que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E eu tô brabo. Com Gerson, com Lucas Silva. Mas é o meu jeito de ser. Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins. Não é justificativa em relação à arbitragem. E ele não faz o time jogar nada. Cara, olha o que aconteceu com o Tite. A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. É uma das maiores vergonhas da carreira do treinador. Vergonha, diz o torcedor do Cruzeiro. Que baita vexame que tá rolando no Cruzeiro, cara. Os culpados é estar dentro de campo hoje, cara. Eu acho que quando chega nesse nível, e já não é a primeira vez que a torcida do Cruzeiro apela com o Tite, eu não vejo muito futuro não, porque é muito pesado, né? É um rompimento muito pesado. Eu concordo, mesmo que a culpa não seja dele hoje, já não tem clima, cara. E a torcida, ela tem que jogar junto com o time. Se não tem essa conexão... Ele mandou um adeus, Tite. Adeus, Tite, foi o que eu ouvi. É muito louco, né? Não acabou fevereiro ainda, cara. Pô, mano, faz um cruzamento e 8 jogadores do Corinthians ali contra 3. Termina o jogo! Vergonha, diz o torcedor do Cruzeiro. Tá aí o Tite. Tem aquela situação, né? E os torcedores gritando. Aí o clima é muito contrário ao Tite nesse momento. A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, estando o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma. Essa declaração do Tite é inacreditável. Uma puxação de saco, talvez. Pode ser, mas é o meu jeito de ser. Eu ouvi o Pedrinho, quando nós estávamos vindo para cá, sabendo que uma esposa tinha falecido, o filho dela e o seu marido. E ele estava dizendo assim, a gente vai dar todo um amparo para ela. Talvez a grandeza desse ato que o presidente falou, que ele é um puxa-saquismo, sim, tá? Mas ele é um relato verdadeiro daquilo que aconteceu. Ele possa externar aquilo que o Cruzeiro é enquanto entidade, o quão grande ele é. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte, e imbuído e sendo solidário de alguma forma a isso tudo, o quanto é difícil, o quanto tem sido difícil, do carinho que tem, da consternação, de alguma mobilização, de uma oração. A hora que deu a paragem, eu orei. Eu fiz uma oração para que todos eles tivessem força. Mas isso não exime nada as cobranças, as exigências que tem que ter em relação ao técnico, em relação à atividade dele. Isso é uma situação à parte de quem humanamente tem muito clara a escala de valores. Vocês pensam que acabou? Olha o Tite passando vergonha com o Pedrinho. Armar um time com Gerson, com Lucas Silva, com Romero, com o próprio Christian, nesse meio campo que vem dando certo. Qual foi a ideia de tirar um jogador para fazer essa substituição ali, a entrada do Arroio? Obrigado. 2 atacantes de velocidade. Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. O Cruzeiro acaba de empatar em casa com o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E para piorar, tá? O Cruzeiro pode terminar essa rodada ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que negou vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros, que contratou Gerson por 30 milhões de euros, que tem um elenco caríssimo e fortíssimo. Mais uma vez o Tite tem um grande elenco na mão, porque ele não aceita propostas de clubes que não têm grandes elencos, e ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Os últimos trabalhos do Tite na seleção brasileira só tinha estrela. A seleção brasileira, quando era Copa do Mundo, que era o que valia realmente, não jogava nada. No Flamengo, o Tite teve um elenco galáctico, que depois foi provado com o Felipe Luiz. Ele entrou, assumiu, ganhou tudo. Com o Tite, não ganhou nada. E o Tite agora no Cruzeiro, depois de um tempo para descansar, para estudar,
faz um trabalho ridículo de novo. E com um time forte de novo. Isso que é bom chamar atenção. Porque no Flamengo ele tinha um elenco milionário, no Cruzeiro ele tem um elenco milionário que ele não consegue fazer jogar. Agora, todo mundo critica, né? Mas essa imprensa babou muito o ovo do Tite, e eu já falava, ó, há muito tempo. E aí me xingavam. Para de falar do Tite. Tá mais do que provado que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E ó, não sei se é possível esse Cruzeiro se encontrar com ele não, hein? Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins e até um pouco ultrapassados. Acho que sim, acho que foi bem nessa linha da sua pergunta do segundo tempo. Acho que o segundo tempo a gente começou um pouco abaixo ainda, mas depois a gente conseguiu controlar rapidamente o nosso nível, subindo o nível e aí controlando o jogo. E aí poderia sim ter matado o jogo. E aí, em um detalhe de bola parada, fomos castigados e aí sofremos um empate. E aí saímos com um gostinho ruim por a gente ter jogado bem o primeiro tempo e não ter conseguido matar no segundo. O que eu busco, e aí não é justificativa em relação à arbitragem, é que tiveram faltas táticas do Carrijo. Foi o que eu reclamei. 2 ou 3 jogadas que ele era passivo de cartão. E o quarto árbitro disse para mim, ele disse, o corte está muito alto, a gente não vai dar cartão para qualquer situação. E aí uma falta também tática, do mesmo viés, ela deu para o William. Nós temos que trabalhar mesmo com o jogador a mesmo. Mas aí eu estou relatando aquilo que o quarto árbitro colocou para mim. Tanto é que acontece a falta e eu pensei, e ele estava deixando contato, eu digo, me surpreendeu quando teve a expulsão. E aí tu tomou gol logo em seguida. Mas não lembro de uma jogada mais efetiva que o Corinthians teve, de oportunidade viva de gol até então. Cara, que cena constrangedora ver o Tite sendo humilhado pelos torcedores cruzeirenses. E com razão, porque o Tite estragou o bom trabalho que tinha o Leonardo Jardim. E vocês viram aí que cena patética? O Pedrinho entediado olhando ali a entrevista do Tite. É impressionante como o Cruzeiro joga mal e hoje era um jogo que tinha tudo para ganhar. Pega um Corinthians que dentro de campo não vem bem. A atuação corintiana contra o Atlético Paranaense, contra a Portuguesa, por mais que tenham resultados positivos, dentro de campo o Corinthians não joga tão bem. Tá sofrendo um momento técnico ruim o Corinthians. Quase foi eliminado do Campeonato Paulista, por exemplo. Hoje era um jogo no Mineirão, tudo para ganhar. Mesmo assim, o Corinthians acabou empatando com o Cruzeiro. Ah, mas teve jogador expulso. Cara, não importa. O trabalho do Tite é horroroso. Se não fosse o Campeonato Mineiro, ainda a equipe não foi eliminada, tem chance sim de ter o título. Eu acho que o Tite já tinha zarpado. É um trabalho horroroso, um trabalho tão ruim quanto o do Fernando Diniz o ano passado, no começo desse ano. Só que com o Tite tá com mais paciência, né? Eu não sei porquê. Não sei o que de fato o Cruzeiro viu no Tite ainda nesses jogos que o Cruzeiro não consegue entregar. Pouquíssimas vitórias até agora, o Cruzeiro tem um elenco muito bom e, cara, não precisava de muito, o trabalho do Leonardo Jardim foi muito bom. O Tite tá conseguindo estragar esse trabalho. Vamos fazer o seguinte, bora botar fogo na discussão. Agora eu quero ouvir a tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal, bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!